Essa proteção do Arcanjo Miguel, é sobre isso que nós queremos falar com você nessa noite. São Miguel, luz dos anjos, luz dos homens. Eu fiquei muito impressionada com um dado uma informação que nós recebemos recentemente e de uma fonte credível, né? Conta-se que nas aparições de Nossa Senhora em Garabandal, nós já partilhamos com vocês algumas vezes sobre esta aparição, cujo início se deu em 1961. E numa dessas aparições, as meninas, quando Nossa Senhora apareceu às videntes, elas falaram em erguer uma capela ali em honra à Santíssima Virgem Maria. E a Santíssima Virgem Maria disse: não, em honra a mim não, mas eu quero uma capela em honra ao Arcanjo Miguel, porque ele me é muito querido. Gente, que coisa forte! Isso me impressionou muito, eu partilhei com os irmãos. A própria Santíssima Virgem Maria disse: não, uma capela em minha honra não, mas eu quero uma capela em honra ao Arcanjo Miguel, porque ele me é muito querido. E veja essa proteção do Arcanjo Miguel, esse título que ele é considerado como a luz dos anjos. É um título que eu tirei da ladainha de São Miguel, que é uma das orações que nós vamos fazer na quaresma de São Miguel, que está se aproximando nos vídeos diários. Nós vamos rezar todos os dias a ladainha de São Miguel, e é uma das invocações, São Miguel, luz dos anjos. E nós acrescentamos luz dos homens. Se ele é luz destes seres, dos anjos, quanto mais de nós, os homens, que somos confiados à guarda dos anjos. Diante de tantas informações que o irmão Emanuel Maria nos trouxe, diante daquilo também que você tem visto, que você tem vivenciado, nós podemos dizer sim, à luz da Sagrada Escritura, essa é a hora do poder das trevas. Mas quanto consolo nós sentimos, porque essa é a hora dos anjos. Se essa é a hora do poder das trevas, e de fato nós estamos tocando isso, podemos dizer, mas essa também é a hora dos anjos. E os anjos vêm nos trazendo essa luz, vêm iluminando os nossos passos, a nossa mente, o nosso caminho, para que no meio dessa escuridão, dessas trevas, nós não nos percamos. Me impressionou muito a emoção que o irmão Luiz Maria teve essa semana na intercessão. Ele disse: eu vejo o Brasil e vejo focos de luz. Eu partilhei com você isso no rosário. Focos de luz que vão sendo acesos. E eu imaginei logo, eu disse: a oração é o rosário, cada casa que reza o rosário, e à medida que reza o rosário, que reza as orações, nós vamos invocando a presença dos anjos, nós vamos invocando a presença do Senhor. E como o próprio Deus diz, o meu nome está nele. O Senhor se faz presente por meio dos seus anjos, e essas luzes, esses focos de luz vão se acendendo. E hoje na reunião de intercessão, a irmã Manuel Maria dizia: eu vejo um farol. E eu mais uma vez então lembrei dos santos anjos, o Arcanjo Miguel, que é este farol. Você sabe para que serve um farol? Eu já tive a oportunidade de subir no farol até o ponto mais alto. É uma experiência tremenda, é um lugar muito alto. E aquele globo lá em cima. E o farol serve para orientar as embarcações. Durante a noite, aquela luz do farol orienta as embarcações que sem aquela iluminação ficariam perdidas. Na noite desta vida, nesta hora que é o poder das trevas, nós temos os anjos, que são quais outros faróis, sobretudo o Arcanjo Miguel, que é o grande, o príncipe dos príncipes da milícia celeste. Nós vamos aprender muito sobre ele ao longo da quaresma. Nós já estamos começando a gravar as formações, estamos nos reunindo para que possamos transmitir a você o máximo que nós pudermos, claro, aquilo que nós estamos aprendendo com os santos, com a igreja, com a doutrina. Nós queremos transmitir para você, e o quanto você vai se inebriar dessa grandeza do Arcanjo Miguel. O anjo, o grande Arcanjo Miguel. E ele é a luz dos anjos. Quando nós escutamos esse título, fazemos essa invocação, nós lembramos logo de Apocalipse 12. A grande batalha no céu. Quando Lúcifer, cheio de si, de soberba, começa a lançar uma confusão no meio dos outros anjos. Naquela guerra de ideias, começa a confundir todos. E a guerra é tão tremenda, é tão terrível aquela confusão, que a palavra de Deus nos diz que Lúcifer arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos decaíram com ele. Mas o Arcanjo Miguel, tomado de um grande amor a Deus, e na sua profunda humildade, ele grita e diz: não, quem como Deus?
E Ele lança uma luz no meio daquela confusão, no meio daquelas trevas. Ele lança aquela luz que tira os anjos daquela confusão e do torpor. E Ele consegue então colocar a salvo 2/3 daqueles anjos. Se Ele é a luz dos anjos, Ele é, nós queremos invocá-lo também como a luz dos homens. Eu tenho um testemunho para partilhar com você também de uma outra guerreira que tem invocado o arcanjo Miguel e tem experimentado essa luz, essa iluminação. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos diz, Hebreus 1,14, que os anjos nos são enviados para guardar aqueles destinados à salvação. Os anjos estão a nosso serviço, estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. E o quanto os anjos nos amam, eu falava com você no início desta live. Santo Agostinho diz, os santos anjos nos amam por 3 motivos. Nos amam por causa de Deus, porque Ele sabe o quanto Deus nos ama. Ele sabe. Nos ama por causa de nós mesmos, porque nós lhes somos semelhantes quanto à nossa natureza racional. E eles nos amam também por causa de si próprios. Porque eles sabem que aqueles tronos que ficaram desocupados depois da queda, os anjos que decaíram, nós somos destinados a ocupar aqueles tronos, diz Santo Agostinho. E nós formamos então com os anjos uma só cidade de Deus. O exército do Senhor, que são os santos anjos. E tudo aquilo que diz respeito aos seres humanos afetam os anjos. Sejam essas catástrofes naturais, sejam as nossas paixões desordenadas, tudo que diz respeito ao ser humano afeta os anjos, porque eles têm uma missão de nos conduzir ao porto seguro, à salvação. E eles estão a postos para nos ajudar, basta que nós o invoquemos. A palavra de Deus diz em Filipenses que nós somos destinados, nós brilhamos como os astros no universo. O apóstolo nos convida a ter um comportamento irrepreensível para que brilhemos como astros no universo. Se a palavra de Deus diz isso a respeito de nós, o que dizer então desses seres, puro espíritos, os anjos do Senhor, chefiados pelo arcanjo Miguel? Quantos guerreiros têm experimentado livramentos, têm experimentado uma reordenação interior, têm experimentado um desejo de céu, têm começado uma vida sobrenatural, aberto à graça e às moções de Deus, por causa da aproximação com os anjos, com seu anjo da guarda, com o arcanjo Miguel. A palavra de Deus nos revela a missão por excelência dos anjos do Senhor, o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel. E quanto ao arcanjo Miguel, ele é aquele que nos conduz, que nos leva a decidir em favor de Deus, por meio da fé e da obediência. É a grande missão do arcanjo Miguel. Os anjos são regidos por esse único princípio e autoridade, cumprir a vontade de Deus. É o que nós rezamos no Pai Nosso. Que o Senhor nos dê essa graça de cumprir a sua vontade aqui na terra, como essa vontade é cumprida no céu pelos anjos do Senhor. E os anjos nos conduzem a este cumprir a vontade de Deus. É uma missão por excelência do arcanjo Miguel. Nos levar a esta obediência da fé. Nos conduzir a essa decisão, como ele foi decidido naquele momento da batalha no céu. Ele se decidiu a favor de Deus, por meio da fé e da obediência. O arcanjo Miguel, com a sua espada, tem sido um grande divisor de águas na caminhada de muitos de nós, e ele nos leva a uma retidão de intenção.